Você pode não entender a minha mente, mas isso não te dá o direito de me julgar. Eu conversei com uma pessoa há muito tempo atrás sobre depressão e foi uma das melhores conversas que eu já tive na minha vida. A gente sempre vê a. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Palavra, né? A palavra, muitas das vezes, do mesmo modo que pode fazer com que a gente cresça, pode fazer com que as pessoas se sintam limitadas às coisas. Né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para a palavra deficiente, a gente está voltado para uma medicina que tem a ver, que o significado é que tem alguma coisa que está faltando, ou seja, que é uma coisa que não é normal, falta. E, infelizmente, eu não gosto desse termo deficiência. Eu encaro com dificuldade essa questão de doença mental, de transtorno mental. Nós, seres humanos, a gente tem essa questão de querer classificar as coisas, porque a partir da classificação a gente vai se encontrando. Mas existem muitos manuais que eu fico pensando que é para benefício de quem? É para benefício dos profissionais ou para quem tem algum tipo de questão? Não querendo criticar, eu não estou criticando, mas a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa ter um tipo de acolhimento melhor para essas pessoas. E é justamente sobre isso que é por isso também que eu decidi fazer psicologia. Eu, eu acredito que muitas palavras têm a força de machucam. Palavras machucam. E quando a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha, a gente está limitando essa pessoa completamente. A gente acha que por ela estar dentro de uma caixinha, ela não tem a capacidade de executar determinadas tarefas. Será que ela não tem? Quem disse que ela não tem? Ou será que a gente não tem a paciência de esperar que ela desenvolva, que ela se desenvolva para conseguir executar determinada tarefa? Não querendo deixar ninguém aqui culpado, envergonhado, tá? Aí volta aqui para um desconforto meu, enquanto profissional da área da saúde, que a gente classifica e quando a gente classifica, muitas das vezes a gente engessa as pessoas. Tem muita gente que se coloca como deficiente e que acredita que não é capaz porque disseram para ele que ele não era capaz. E eu acho muito bonito quando eu vejo pessoas que têm algum tipo de dificuldade física que estão aí para dar uns tapas na nossa cara, para mostrar que não é bem assim, que eles são muito mais capazes, que eles podem fazer muitas coisas. Então eu queria, por isso que eu tô falando isso assim, sabe, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga uma pessoa que agora eu vou cair aqui para nossa realidade, tá? Falei de uma coisa que a gente está caminhando ainda, a gente está aprendendo. E eu tenho certeza que tem muita coisa aí para mudar ainda, para melhorar. Mas quando a gente fala, a gente critica, a gente questiona uma pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade relacionada à parte da mentalidade, em relação à emoção, em relação à parte física, e é que aí eu vou classificar aqui, porque eu preciso me colocar nesse momento com essas palavras para poder me comunicar para esse momento. Mas eu espero que daqui a uns anos a gente fale de uma outra maneira, que a gente cuide, que a gente acolha de outra maneira. Para uma pessoa que está com algum tipo de transtorno mental, para uma pessoa que está com algum tipo de doença mental, que tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de síndrome, a gente, muitas das vezes, pela nossa ausência de entendimento, pela nossa ausência de paciência, pela nossa ausência de cuidado, pela nossa pressa de vida, a gente peca, porque a gente fala algumas coisas que machucam muito. E que não é sempre uma questão de querer entender o que a pessoa está passando, porque a gente não tem como a gente estar na pele da pessoa.
que eu posso aqui falar para você sobre tudo relacionado à depressão. Eu posso falar sobre todos os sintomas, mas só quem tem a depressão sabe realmente o que está sentindo de maneira individualizada, porque cada um teve a sua experiência de vida. E aí é que vem mais uma das vezes a complexidade, a beleza de ser humano, que cada um sente de níveis diferentes e assim por diante. Então, assim, quando a gente julga as pessoas, quando a gente vem com frases violentas sobre algumas desses transtornos para as pessoas, a gente faz com que o outro se sinta culpado, se sinta envergonhado, isolado e que talvez aquele tipo de doença piore, se agrave mais ainda. E a doença mental, o transtorno mental, a questão mental. Eu gosto muito de falar questão mental, eu prefiro falar mais isso, porque é a única palavra no momento que eu tenho assim, que acaba abrangendo um pouco mais. Eu não gosto muito disso. E aí, assim, que isso que talvez o que você veja no outro, em um conhecido e tal, pode bater a sua porta. E não a sua porta de ser você, mas uma pessoa que você goste muito, de um filho, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai. E que talvez possa ser você. E que, assim, a gente precisa aprender, a gente tem que se educar, se reeducar com determinadas coisas. Ah, Fernanda, mas eu não sou psicóloga, não tem como eu ter noção de o que é depressão. Fernanda, não tem, como é que eu vou saber o que é autismo para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente que tem dificuldade de se comunicar? Então, assim, por que não recorrer aos familiares dessas pessoas, a tentar conviver com as pessoas que passam pelo mesmo tipo de experiência daquela pessoa que está vivendo? Por que não permitir? Tem tantos grupos, existem grupos de todos os tipos. Fernanda, não tenho tempo, não tem problema. Você pode ir no YouTube e ver pessoas que têm depressão falando sobre isso. Existem algumas crianças porque o autismo é um espectro, né? Então, assim, existem de diversos níveis que conseguem se comunicar, que conseguem falar um pouco e você ter um entendimento sobre isso. De você recorrer ao médico especialista daquela área para você tentar entender um pouco mais. E que ainda que você entenda, não significa que você saiba. Porque só aquela pessoa que vivencia que realmente sabe o que está passando. Olha eu aí falando muito de novo. E assim, por que eu estou falando isso tudo? É só para dizer que quando chegar um momento de uma pessoa muito próxima a você, que pode acontecer, seja ela qual tipo for, tá? Que essa pessoa não tenha vergonha, não precisa esconder aquilo que ela está passando, sabe? Porque tem tanta gente tomando tanta medicação, talvez um colega seu de trabalho, e você não tem a menor ideia. E ele não fala porque ele tem vergonha. Tá bom? Um abraço e até a próxima.